Todos estes saudarem a todos os irmãos, com a paz de Deus, esta noite. Cá estamos juntos, uma vez mais, para cultuar ao Senhor, não é? Para louvar a Deus com alegria, por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Eu gostava de convidar os irmãos a louvarmos juntos com um cântico que eu já há muito tempo que não ouço na igreja, e que é Este é o dia que fez o Senhor. Amém? Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te. Amém. Aleluia. A alegria que vem do Senhor, que vem de Deus, não depende das circunstâncias da vida, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez em nós e com o facto de Ele viver em nós. Amém? Nesta noite, em nome de Jesus, recebe essa alegria e deixa que essa alegria do Senhor, não é, possa inundar o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Te adoramos, Deus, te adoramos. Pai, nós queremos agradecer-te o privilégio que é sermos teus filhos, ó Deus. Queremos agradecer-te a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e queremos nesta noite, ó Deus, declarar ao Senhor que Tu és digno, ó Deus. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor. Queremos louvar, queremos bendizer o teu nome, ó Deus, e declarar que não há ninguém que se compare a Ti, ó Pai. Digno és, digno, Senhor. Digno és, digno és, digno, Senhor. Digno és, digno és, digno, Senhor. Tu és digno, és digno, és digno, Senhor. Me rendo a Ti, te entrego o meu ser, me rendo a Ti, te dou tudo o que sou, me rendo a Ti, te entrego o meu ser. Digno és, Senhor.
Convido os irmãos a entoarmos juntos o hino número 473 dos nossos hinários. E vamos também louvar a Deus com as nossas ofertas, continuar a sustentar a casa de Deus, amém? Também Deus recompensará a cada um. E vamos louvar a Deus com este hino, amém? Ele é suficiente para nós. 473. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei, nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei, já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará, para sempre somente há de durar quem na cruz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei, já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Tua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei, já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Na quarta-feira, quando estivemos juntos de manhã, falámos acerca do Rio da Vida. Centrámos a nossa atenção no texto de Apocalipse, no capítulo 22. Hoje eu gostava de fazer o oposto, portanto, mencionámos Ezequiel, mas concentrámos a nossa atenção em Apocalipse capítulo 22. Eu hoje gostava de fazer a leitura de Ezequiel e depois iremos pensar um bocadinho mais, aprofundar este assunto e pensar um bocadinho mais acerca deste assunto do Rio da Vida com os irmãos. Então convido-vos, Ezequiel, no capítulo 47, a palavra de Deus diz-nos assim. Depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, cerca de 500 metros,
e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam de passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda a criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, e haverá lugar para se estender em redes, e o seu peixe será segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, ou mar Mediterrâneo, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de uma e outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, os irmãos que estiveram connosco na quarta, aqueles que não estiveram, agora temos essa benesse, não é? Podem sempre ir ver o vídeo. Conseguem logo, imediatamente, identificar semelhanças entre este texto e o texto de Apocalipse, capítulo 22, e que levam-nos a perceber o plano de Deus para a humanidade. Levam-nos a perceber que Deus tem um grande plano, não é? Uma visão acerca de água, água em abundância, água vivificante, água transformadora, e nós vamos ver como é que essa água mudou a terra de Israel e como é que esta água também mudou a nossa vida, não é? Porque há aqui uma dualidade muito interessante em relação a este texto. Primeiro é importante nós percebermos a origem do rio, não é? O rio vem de debaixo do templo, a origem de Deus, a origem do rio é Deus, é o próprio Deus. Vimos isto na quarta, não é? Num mundo sedento da verdade, é importante que as pessoas tenham a consciência que Deus é a verdade. Deus pode saciar a sede das pessoas. Deus pode fazer a diferença na vida das pessoas, e é dele que vem o rio que pode fazer a diferença na vida das pessoas e na humanidade, não é? Depois podemos pensar também acerca da profundidade e da largura do rio, não é? Pensarmos que o sangue de Jesus começou como um fio no Calvário e hoje alcança todas as pessoas. Em Apocalipse, no capítulo 15, nós vemos que o sangue de Jesus tem o poder de purificar todas as pessoas e alcança a todas as pessoas que creiam nele. Então nós vemos aqui também a profundidade e a largura deste rio, não é? Que alcança toda a gente. A suficiência do rio também é importante pensarmos, não é? A água da vida é suficiente para produzir em abundância e transformação, e haver transformação aonde quer que for, não é? Tivemos aqui estes lugares que eram desertos, não é? Que eram lugares onde não crescia nada, mas por onde passa o rio, tudo se transforma, inclusive é quando o rio chega ao Mar Morto, tem essa capacidade, não é? Que é quando nós percebemos também o poder salvador do rio, não é? Que é a capacidade regeneradora do rio, que é posta à prova quando o rio vai ter ao Mar Morto, e entrando no Mar Morto, tudo é transformado. Então nós pensaremos um bocadinho acerca destas valências, não é? Que o rio tem, foi o que falámos na quarta-feira, em que não apenas queremos que o rio de Deus pode chegar a todas as pessoas, mas também cremos no nosso coração de que nós, já tendo sido alcançados pelo rio, também somos agentes, não é? Também somos pessoas dos quais transbordam águas purificadoras e que podemos tocar outros que estão à nossa volta. Mas eu gostava de poder, nesta noite, explorar um bocadinho mais o assunto da relação, em relação ao relacionamento que nós temos com Deus.
Portanto, este aprofundar do profeta, que vai andando nas águas do rio e que as águas vão ficando cada vez mais profundas. Portanto, peço aos irmãos que visualizem comigo, a água começa a sair do templo, é apenas um fiozinho, é apenas uma coisa reduzida, mas que depois vai crescendo o leito, vai crescendo o caudal, e o profeta vai andando e vai percebendo com este anjo que está a medir as águas. O profeta vai percebendo que ele anda em comprimento, portanto ele parte do templo e vai andando, à medida que ele vai andando, o rio cada vez está mais caudaloso, cada vez está mais profundo, não é? E isto é, como eu disse na quarta-feira, de alguma maneira também uma analogia em relação à nossa vida espiritual e ao nosso relacionamento com Deus, e gostava que pensássemos um bocadinho sobre isto. Então, quando estamos a falar acerca destes primeiros 1000 côvados, que eram as águas que davam pelos artelhos, não é? Nós estamos a falar dos meninos na fé. Estamos a falar dos meninos da fé. Estamos a falar, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Em Efésios 4,14 diz: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Porque em Hebreus também, capítulo 5, versículo 12 e 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado, porque ainda é menino. Então nós estamos aqui a ver que a porção do Espírito nestas pessoas que têm as águas pelos artelhos é comparada, é uma comparação, não é? Com a dimensão que nós temos de Deus na nossa vida e com o relacionamento que temos com Deus na nossa vida. É um bom princípio, e todos temos que começar com a água pelos artelhos. Todos nós começamos, os irmãos começaram, eu também comecei com a água pelos artelhos, mas eventualmente nós precisamos de avançar. Precisamos da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, para crescer no nosso relacionamento com Deus, e precisamos também de fazer a nossa parte, não é? Portanto, é um bom princípio, mas não deve ser um lugar de paragem, não devemos ficar parados, não é? Na água pelos artelhos. Se bem que, como os irmãos vão identificar, há muitas pessoas que ao longo dos anos ficaram estagnados e ficaram em determinados contextos do seu relacionamento com Deus, estagnados, e não avançaram mais no rio, e ficaram ali, não é? E que Deus nos ajude a que isto não nos aconteça, mas que nós possamos sempre desenvolver o nosso relacionamento com Deus e ir cada vez mais longe. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, condena isto claramente. Diz: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de leite. Não é suposto ficarmos meninos sempre. É suposto sermos meninos um tempo, mas é suposto crescermos e deixarmos que Deus, através da sua palavra, das coisas que Ele vai permitindo que venham à nossa vida, nos faça crescer também. Depois temos os adultos exercitados na fé, que são as pessoas que vêm a seguir, não é? Na profundidade que vêm a seguir. Me deu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, não é? O mantimento sólido é para os adultos, não é? Para os perfeitos, os quais a palavra de Deus diz-nos, versículo 14 do capítulo 5 da carta aos Hebreus: o mantimento sólido é para os perfeitos, ou melhor, para os maduros. A perfeição no Novo Testamento quase sempre tem o significado de maduro. É preciso ter cuidado com a interpretação que fazemos destas palavras. Quase sempre a interpretação de perfeito é maduro, e não o sentido que nós temos, o conceito que nós temos em português de perfeição, que é sem erro, não é? Não é esta a questão aqui, mas estamos a falar de maturidade, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para poder discernir tanto o bem como o mal. Já conseguem perceber o que é certo e aquilo que é errado. E estes são aqueles que estão aptos para discernir aquilo que convém e aquilo que não convém. Só aqui nós já percebemos, não é? Há muitas pessoas que nunca passam daqui, não é? Nunca chegam aqui sequer, porque toda a vida precisam de andar a fazer perguntas e mantêm uma certa inocência, digamos assim, porque não é
mas é a ignorância, não é? Em relação àquilo que é certo e àquilo que é errado. Nós precisamos da ajuda de Deus para que possamos ter esta consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Estas pessoas que chegam a este patamar bastam-se a si próprios, não no sentido de que nós precisamos sempre de Deus e temos de ter a humildade para reconhecer que sem Ele não somos nada e precisamos depender dEle em todo o tempo. Claro que é assim, não é? Como falámos também no domingo passado. Bastam-se a si próprios significa que já não são pessoas que precisamos de andar com elas ao colo, mas elas tornam-se adultas, conseguem discernir as coisas e inclusive começam a estar aptos para ajudar outros a crescer também, não é? E isto é muito importante na igreja, quando nós conseguimos chegar a este patamar. A sua pressão espiritual pode ser retratada, não é? Com estes como estes que a água dava pelos joelhos. Também podemos aqui pensar um bocadinho que nas dificuldades, em momentos de luta, em momentos de aflição, vão à presença de Deus, dobram os joelhos, não é? Aqui buscar um significado para a água pelos joelhos também, dobram os joelhos, não é? Porque Deus pode ajudá-los, dependem de Deus, já têm essa consciência que dependem de Deus e por isso também estão aptos para ajudar outros. Depois temos aqueles que são os idóneos na fé e na doutrina, não é? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis que sejam idóneos para que também estes ensinem a outros. Portanto, aos tais pode-se aplicar esta terceira porção, diz que é o capítulo 47, versículo 4, a água que dá pelos lombos, digamos assim, não é? Na antiguidade os lombos eram sinónimo de capacidade de serviço, não é? No nosso país muitas pessoas ainda têm a consciência disto e sabem isto. No boi e no jumento era o dorso ou a lombada, o lugar onde incidia a máxima carga. E estes já começam a poder ter responsabilidades na obra de Deus. Não apenas se bastam a si próprios, mas são responsáveis e podem ajudar outros e podem liderar, inclusive, e serem usados nas mãos de Deus para poderem fazer crescer aqueles que estão à sua volta. E neste grupo também podem ser inseridos aqueles que desejam o episcopado, que desejam ser usados nas mãos de Deus para poderem influenciar outros de uma forma objetiva, concreta, clara. São pessoas aptas para ensinar, são pessoas que têm uma capacidade também de sofrer e de levar a carga dos outros, digamos assim. Bastam-se e apoiam os meninos, não é? E depois encontramos, por último lugar, aqueles que são os completos em Cristo, não é? A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 4, versículos 12 e 13, quando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Aqui se completam os diversos graus da vida espiritual, que em Ezequiel capítulo 47, versículos 5 e 6, correspondem a um ribeiro de águas profundas que o homem não consegue atravessar sem ajuda externa. Já não é capaz por si mesmo de atravessar esse rio. No dizer de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 a 5, eu convido os irmãos a abrirem comigo e a podermos ler este texto juntos, segundo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Até aqui a palavra de Deus. Portanto, expressa a visão do crente arrebatado. Paulo teve aqui uma experiência, foi uma experiência que Paulo teve, que foi Deus que lhe deu. É uma experiência única, nós não encontramos que isto tenha acontecido mais alguma vez
na Bíblia e ao longo da história também não há relatos, não há registro disto. Portanto, há aqui uma experiência única do apóstolo Paulo e que acaba por ser um bocadinho de referência para a igreja, uma figura do crente arrebatado, da igreja que é arrebatada. Temos também o exemplo de Enoque, que também é um exemplo, um exemplo para a igreja, não é? Enoque foi arrebatado, não neste caso como Paulo, que teve esta experiência fora do corpo, mas que voltou, não é? Enoque foi arrebatado. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, andava com Deus e já não foi mais visto, não é? Foi arrebatado, foi ao encontro do Senhor. É um exemplo da igreja. Como temos estado a falar acerca da doutrina das últimas coisas, deixe-me aqui pensar um bocadinho consigo acerca deste pormenor. Enoque é arrebatado antes do dilúvio, da mesma maneira que acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Da mesma maneira que Enoque não passou pelo dilúvio, pelo castigo de Deus, também a igreja não passará pelo castigo de Deus que virá sobre a terra e nós seremos arrebatados antes, iremos ao encontro do Senhor. Então, Enoque é também um exemplo da igreja arrebatada. Então, quando chegamos a este patamar, significa que estamos prontos para ir ao encontro de Deus. É uma profundidade que nós já não podemos atravessar sozinhos. Precisamos de um mediador, precisamos de alguém que nos ajude para fazer essa travessia para o outro lado, não é? E essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Um dia isso acontecerá connosco. Não seremos mais vistos. Andamos com Deus, vivemos para Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas crescendo no Senhor e chegando à condição de perfeitos, de maduros, de homens que têm equilíbrio na sua vida espiritual e dependendo exclusivamente de Jesus Cristo e da obra que Ele fez há 2000 anos atrás no Calvário, também nós faremos essa travessia para estarmos para sempre com o Senhor. Então fica aqui um bocadinho mais profunda, não é? Esta ideia do rio da vida, que Deus nos possa ajudar a amadurecer e a dar passos de fé, querendo conhecer cada vez mais o Senhor, para que possamos um dia estar juntos com Ele na glória e para que possamos experimentar também já aqui na terra, não é? Um pouco mais daquilo que Deus é. Que Deus possa abençoar os irmãos. Continuamos a orar, continuamos a rogar a Deus. Os irmãos têm acompanhado as notícias no Facebook, mas eu volto a recordar, continuamos a orar pelo Marcos, continuamos a orar também pela Ana Francisco. Damos graças a Deus pelo milagre que Deus fez na vida da irmã Hilda, a esposa do irmão Abílio, que deu testemunho, que sentiu a presença de Deus de uma forma muito real quando saiu da operação, e damos graças a Deus porque Deus protege os seus filhos e os guarda. Está bem? Continuamos a clamar a Deus para que o Senhor possa abençoar cada um que precisa de um toque da parte de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos. O resto, uma boa noite para todos. Até domingo, se Deus quiser.